Pais brilhantes estimulam o diálogo. Para educar, é preciso dialogar com os filhos. Temos que educar e dizer o que está sequestrando dentro de nós. E também escutar o que não queremos, e sim o que nossos filhos têm para dizer. Muitos pais não conseguem estabelecer um diálogo, porque têm medo de ouvir o que os filhos têm para falar. Não cometa esse erro. Bons pais conversam coisas triviais. Pais brilhantes dialogam, falam aquilo que está nos solos do território da emoção, o segredo da sua história existencial. Conversar é falar sobre o mundo que nos cerca. Dialogar é falar sobre o mundo que somos. Dialogar é contar experiências, segredar o que está oculto, o que não temos coragem de dizer. Claro que você precisa contar tudo para os filhos, mas tenha certeza, suas crises e dificuldades podem ser um instrumento vital para formar janelas light, para que o eu de seus filhos seja um resiliente, seguro, forte e capaz de suportar contrariedades e escrever os capítulos mais importantes quando eles passam pelos vales do estresse e da ansiedade. Devemos cultivar o hábito de nos reunir pelo menos uma vez na semana com nossos filhos, durante o jantar ou almoço, por exemplo, abrir a pauta para eles e falem de suas inquietações e dificuldades, às vezes das dificuldades que têm conosco. Os pais devem construir uma agência inteligente para que a família deixe de ser um grupo de estranhas e se torne um grupo de parceiros, de colaboradores, que trabalham para que cada membro seja realizado, feliz e saudável. Se os pais nunca contarem seus sonhos e também seus pesadelos mais importantes, como os filhos aprenderão a lidar com as intempéries da vida. Se nunca ouvirem dos pais as maiores alegrias e decepções, como os filhos aprenderão a ter a resiliência e segurança de capacidade de transformar momentos tristes em maturidade, em crescimento ou ousadia. O diálogo está morrendo. Há mães que mandam mensagem via celular para os filhos quando estão todos em casa. Irmãos que estão na frente do outro e, em vez de dialogar, de falar de seus problemas, suas aventuras e seus sonhos, mandam mensagens curtas. Conectam-se digitalmente, mas não sabem se conectar emocionalmente. Desligue o celular e a televisão uma vez por semana. Reserve meia hora para brindar a inteligência socioemocional para se conectar com seus filhos, para que vocês falem aquilo que talvez não tenha tido coragem de falar até hoje, para que vocês tenham liberdade, inclusive, de transformar lágrimas em sabedorias, perdas em ganhos, crises em oportunidades únicas para desenvolver a maturidade. Abraçar, beijar e falar espontaneamente com os filhos promove a felicidade, rompe os laços da solidão. Em uma sociedade na qual pais e filhos não são amigos, não penetram no mundo um do outro. A depressão, a ansiedade e outros transtornos emocionais encontram o meio de cultura ideal para crescer. A autoridade dos pais e o respeito por parte dos filhos não são incompatíveis com a amizade mais profunda, pelo contrário. Por um lado, você não deve ser permissivo nem um joguete na mão de seus filhos. Por outro lado, deve procurar ser um grande amigo deles, compreender o que está por trás da cortina dos comportamentos. Estamos na área da admiração. Se seu filho não admirá-lo, não vai respeitá-lo nem amá-lo de maneira profunda. Seus filhos o admiram? Ou você é apenas suportável? Você é um manual de regras? Ou é alguém que inspira, seduz, atrai e cativa suas crianças e adolescentes? Se você apenas criticar erros, elevar o tom de voz ou passar sermões, tenha certeza de que nunca se tornará uma pessoa admirável. Por isso, é muito importante cultivar o diálogo. Todos os dias, pergunte a seus filhos como eles estão, como você pode contribuir para que eles fiquem felizes e seguros. Diga: filhos, você é insubstituível, eu te amo. Você é vital na minha história. Bons pais são ótimos para dar informações. Pais brilhantes são agradáveis, são contadores de histórias, inspiram seus filhos. Você quer ser um pai brilhante? Cultive não apenas no hábito de dialogar, mas também de contar histórias. Ao dialogar, você transfere o capital das experiências. Você penetra em camadas mais profundas. Ao contar história, você usa metáforas para ensinar
Libertar o imaginário estimula seus filhos a ter um raciocínio complexo. Isso desenvolve a afetividade, a criatividade, a ousadia. Mesmo que você seja desajeitado, conte histórias para seus filhos. Contar histórias amplia o mundo das ideias, areja a emoção, diminui os níveis de tensão e ansiedade. Ensine muito falando pouco. Ensine com metáforas, ensine com histórias. Jovens apreciam pessoas inteligentes para ser inteligentes. Não é necessário ser um intelectual, um cientista ou ter a mais notável cultura acadêmica. Basta criar histórias, ser incentivo, inserir experiências de vida dentro dessas histórias. Muitos pais são mentes engressas. Não são criativos, agem do mesmo jeito, reclamam do mesmo jeito, corrigem do mesmo jeito. Não recomendo que ninguém tenha alergia, mas uma alergia todos os pais deveriam ter. A alergia a ser chato e repetitivo, e não encantar os filhos. Pense comigo, às vezes, nem você aguenta seu próprio maneirismo, seu jeito fechado de ser. Como quer que seus filhos ouçam ou admirem? Não grite, não agrida, não revide com agressividade, não seja chato ou repetitivo. Se você falar uma vez, está ótimo. Se falar duas, é razoavelmente repetitivo. Se falar 3, 4, 5 vezes, é uma pessoa que causa asco nos que estão ao redor. Se você é um pai repetitivo, tenha certeza de que seu comportamento é tão entediante que quando você abre a boca, seu filho já não ouve mais. Portanto, seja incentivo. Você pode educar muito, se desgastando pouco. Pais brilhantes estimulam os filhos a vencer temores, a viver sua suavidade e relaxamento. Pais brilhantes são contadores de histórias, são surpreendentes, bem-humorados. Pais brilhantes criam um clima agradável no qual os erros são dificuldades e os tropeços são corrigidos de maneira inteligente. Nada é tão belo como o apreço pela vida, como ter esperança, preservança, motivação, determinação, capacidade de se questionar, superar dificuldades e transformar dias tristes em experiências úteis. Bons pais são tolerantes com alguns erros dos filhos. Pais brilhantes jamais desistem dos filhos, mesmo que esses o decepcionem centenas de vezes. Nossos filhos às vezes podem se demonstrar ansiosos, irritados ou tensos, mas jamais devemos perder a esperança de que eles podem e devem se tornar grandes seres humanos. Pais brilhantes são semeadores de ideias e não controladores de comportamento. Pais brilhantes semeiam no solo da inteligência dos filhos e esperam, com paciência, que as sementes germinem. Durante a espera, pode haver desilusão, angústia e ansiedade, mas se as sementes são boas, tenha certeza de que um dia haverá uma floresta. Pais brilhantes desenvolvem a ecologia da emoção. Pais brilhantes vê o que ninguém vê, o tesouro soterrado nos rústicos solos do coração emocional dos filhos. Pais brilhantes semeiam com paciência e colhem a preservância. Antigamente, os pais eram autoritários, hoje os filhos são. Antigamente, os professores eram os heróis dos alunos, hoje são vítimas deles. Os computadores, a internet e as redes sociais são seus heróis. Os jovens desvalorizam pais e professores, mas podem mudar isso se soubermos cativá-lo, se formos inspiradores, se libertarmos o imaginário deles, se contarmos histórias, se ensinarmos por metáforas. Por exemplo, já disse para eles que a vida é um grande teatro e que eles devem sair da plateia e entrar no palco, assumir o papel solene de ator principal, não ter medo da vida, ter medo, sim, de não vivê-lo intensa e inteligentemente. Se usarmos exemplos, metáforas, imaginação, certamente inspiraremos nossos filhos a desenvolver as mais importantes habilidades: perseverança, ousadia, capacidade de surpreender, criar, construir ideias que os levarão a ser valorizados, a encantar, não ser jovens tímidos e inseguros com medo de criticar dos outros. Professores fascinantes educam a emoção. Para entender a mente dos alunos, hoje é preciso
entender a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Eu tive o privilégio de descobrir essa síndrome e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. A televisão e a internet oferecem um excesso de estímulos que contribuem fortemente para a SPA. E as consequências dessas perestimulação são graves. Os educadores perdem a capacidade de influenciar o mundo psíquico dos seus alunos. Seus gestos e palavras não têm impacto emocional nas crianças e adolescentes. Por isso, não tem um arquivamento privilegiado da memória dos jovens. Assim, com aconselho, orientação ou intervenção dos professores, não chegar a formar janelas light que os alunos usem para moldar personalidade, para desenvolver características nobres, como pensar antes de agir, se colocar no lugar do outro e trabalhar perdas e frustrações. Muitas vezes, os educadores precisam gritar para obter um mínimo de atenção em sala de aula, mas isso não está correto. Elevar o tom de voz, pressionar, chantagear e comparar são técnicas inadequadas, até mesmo criminosas, que geram janelas killer e não produzem janelas light. Bons professores são eloquentes, mas professores fascinantes conhecem o funcionamento da mente. Sabem como desatar as armadilhas da emoção. Bons professores têm cultura acadêmica, transmitem com eloquência as informações em sala de aula. Professores fascinantes procuram conhecer como se constroem os pensamentos, como proteger a emoção para que os alunos deixem de ser vítimas e se tornem protagonistas da sua própria história. Para os professores fascinantes, um aluno não é apenas um número da sala, mas um ser humano complexo e insubstituível, com particularidades próprias. Professores fascinantes transformam a emoção em conhecimento e o conhecimento em experiência. Sem isso, a informação é estéril. Professores fascinantes sabem que apenas a experiência é registrada de maneira privilegiada nos sonhos da memória. Criam janelas light capazes de transformar saudavelmente a personalidade, elevando a tolerância, a generosidade, o desenvolvimento, a paciência, a capacidade e empatia de pensar antes de reagir. Sabendo disso, professores fascinantes também trazem informações que transmitem experiências para a vida dos alunos. Professores fascinantes não apenas transmitem informações, mas dão lições de vida. Bons professores têm a metodologia. Professores fascinantes têm sensibilidade. Bons professores são didáticos. Professores fascinantes têm a sensibilidade de falar ao coração dos alunos. Professores fascinantes educam a emoção, contribuindo para desenvolver segurança, tolerância, solidariedade, preservância, proteção contra os estímulos estressantes, inteligência emocional e interpessoal nos alunos. Bons professores ensinam os alunos a explorar o mundo que habitam. Professores fascinantes ensinam os alunos a explorar o mundo que são, o próprio ser. Professores fascinantes sabem que trabalhar a emoção é mais complexo que trabalhar com intricado cálculo, física e da matemática. Professores fascinantes educam a emoção com inteligência. O que é educar a emoção? É ensinar apenas antes de reagir, não ter medo do medo, antes ser líder de si mesmo, a ser autor da própria história, a filtrar os estímulos estressantes. Você não bebe água suja, bebe água filtrada. É quase inacreditável que as pessoas não saibam filtrar os estímulos estressantes. Como se faz isso? Por exemplo, doando-se, diminuindo a expectativa de retorno, não sendo um agiota da emoção, ou seja, não cobrando demais dos outros e de si. Outro exemplo, desenvolvendo a arte do perdão, e no lugar da raiva, dos sentimentos de vingança, ódio, exclusão, entendendo que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Isso é filtrar estímulos estressantes. Se os jovens aprendessem essa ferramenta, grande parte das doenças mentais não existiriam. Grande parte das pessoas violentas se tornariam poetas. Tirariam tempo para descrever poesias que seriam muito mais saudáveis. Educar a emoção
é doar-se sem medo de que decepcionem. Educar a emoção é ser fiel à própria consciência e contemplar o belo, extrair o prazer dos pequenos estímulos da experiência. Como psiquiatra, psicoterapeuta, já tratei celebridades internacionais, pessoas milionárias e bilionárias. Vi muitos miseráveis morando em palácios, porque educaram a emoção para filtrar estímulos estressantes, para dar um choque nos pensamentos perturbadores, para duvidar, questionar, criticar, determinar onde querem chegar. São pessoas cuja emoção é terra de ninguém. São ofensa, estraga um dia. Uma crítica estraga a semana. Se isso está acontecendo com seus alunos, isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro. É porque eles não têm proteção emocional. Você pode estar acertando no virtual, dando informações, mas não é essencial. Muitos professores estão formando mentes irritadas, tensas e ansiosas, porque não saibam levar os alunos a navegar nas águas da emoção. Os jovens se cobram demais, são excessivamente tímidos, parecem autoritários diante dos pais, parecem seguros diante dos professores. Mas quando colocam em situação nova, travam a inteligência, não conseguem debater as ideias, não conseguem expressar os pensamentos, não conseguem negociar, não conseguem usar uma queda, um vexame, uma vaia como uma oportunidade criativa para serem mais fortes, inteligentes, lúcidos, criativos e empreendedores.